Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Olá, povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal dos Paroleiros para o segundo vídeo dentro da parola número 182, a segunda dentro do novo tema Seguindo a Cristo. Paulinho, 04, nós estamos em contagem regressiva para a parola de número 200, meus queridos. Faltam apenas, agora vamos fazer as contas aqui, faltam 18 parolas para a gente chegar na de número 200. Nós estamos aí há pouco mais de 3 meses, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, para a gente concluir a nossa quarta temporada. É o quarto ano seguido que os paroleiros estão trazendo aqui para você um conteúdo bíblico profundo, relevante, mas de uma forma leve, divertida, descontraída, porque afinal de contas, se tem uma coisa que a gente gosta, é falar a respeito das coisas do reino. E aí, 04, firme e forte, vamos dar sequência nessa parola aqui, filho? Vamos, segue o jogo. Estou super feliz que meu pastor Paulo está aí, está com a gente hoje. O pastor Paulo está voltando depois da sua folga de escala, porque ele estava se preparando, apertando os últimos detalhes para o lançamento do seu primeiro curso online interpretação, introdução da interpretação bíblica, que você encontra lá no site osparoleiros.com.br/escola. Fica aqui a nossa sugestão, corre lá para você conhecer um pouquinho mais do trabalho do nosso oráculo. E aí, oráculo, vamos dar sequência nesse segundo bloco aqui? Vamos lá, vamos bater papo que o assunto tá bom. Tá bom demais. A gente estava conversando aqui em off, né, antes da gente entrar aqui no ar. O assunto dessa semana são duas frases de Jesus que trazem muita confusão para meio das pessoas. E aí a gente escuta aí nas esquinas, nas filas dos bancos, na fila do algodão doce no parque, enquanto a gente é parado na rua, né, fazendo o nosso jogging matinal às 5h37 da manhã, depois de tomar um copinho de água com limão, falando a respeito do que significa então carregar a sua cruz. No primeiro vídeo, no primeiro bloco, nós falamos a respeito de aborrecer pai e mãe, negar-se a si mesmo, mas esse texto ele acaba se chegando ao seu desfecho quando Jesus fala assim, então que cada um carregue a sua cruz dia após dia, no Evangelho de Lucas, e siga-me. Pois bem, tem muita gente, Paulinho, que acaba dizendo, fazendo a brincadeira, né, que carregar a cruz é levar a sogra junto. Mas eu tenho certeza que também não é isso, né, cara? O que de fato, né, assim, de concreto nas Escrituras, nós vamos entender o que significa carregar a sua cruz, tendo já uma informação prévia, né, de que esse texto de Lucas 8, que é onde aparece essa frase de Jesus, é a primeira citação dentro do Evangelho de Lucas a respeito da cruz, né? E aí eu vou começar a desvendar o que significa esse objeto de tortura, esse objeto de morte, né? Verdade, foi uma forma cordial de me referir a um movimento acrobático super simpático, né, efetuado pelo nosso querido decano. Eu acho que ele ficou com dor nas costas depois do que ele fez. Mas tudo bem. Estamos falando de um senhor também, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Já até me perdi, não sei nem o que eu ia falar. Tomar a cruz. Arthur, tomar a cruz, como você brincou, não é carregar a sogra, não é vinculado a alguma espécie de sofrimento ou alguma espécie de punição, né? Como muitas vezes pessoas acabam utilizando este termo, esta é a cruz que eu tenho que carregar, né, como se fosse alguma espécie de punição, alguma espécie de dificuldade que a pessoa precisa passar no dia a dia. Vamos contextualizar. E não é tão difícil de entender isso. Na verdade, é muito natural aquilo que eu vou dizer. É que muitas vezes
pela falta de reflexão, de parar para refletir sobre o assunto, as pessoas acabam reproduzindo aquilo que por tanto tempo tem sido disseminado, né? Vamos pensar no que foi a cruz para Jesus, porque Jesus está fazendo uma referência àquilo que a cruz seria para ele, né? Quando ele diz em Marcos 8,34, Lucas 9,23 e lá no paralelo de Mateus, que eu não me lembro o endereço, quando ele faz essa referência, ele está dizendo, ou ele está falando acerca de algo que mais tarde ele viveria, né? Ele precisaria carregar a cruz. Agora, o que foi a cruz para Jesus? Tirando a questão da punição, porque ele não tinha do que ser punido, né? Tirando a questão do castigo, ele não tinha do que ser castigado, o que vai restar é aquilo que, durante todo o ministério de Jesus, foi a intenção daqueles que contrariavam o ministério dele. Nós estamos trabalhando um texto que ele aparece nos 3 sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Mas o Evangelho de João é o evangelho que mais contém citações acerca da intenção de matar Jesus que os judeus tinham, né? Que os sacerdotes tinham, e que também, em algum determinado momento, fluía visivelmente a partir do próprio Império Romano. João vai ser o cara que mais vai fazer essas citações, tá? Então, durante todo o período ministerial de Jesus, dá para a gente perceber que Jesus, cada vez que ele aparecia, ele era pedra no sapato de alguém. Cada vez que ele aparecia com alguma espécie de confronto. Alguns confrontos, eles são nítidos e visíveis na Bíblia. Jesus chama uns e outros de hipócritas. Quando Jesus chega virando a mesa da baiuca lá no templo, né? Quando Jesus chama alguns de raças de víboras, quando Jesus fala que os sujeitos falam alguma coisa, mas fazem outra, né? Falando de mau caratismo, enfim. Jesus ele vai o tempo todo, até mesmo quando não tem esses embates um pouco mais visíveis, Jesus ele é uma pedra no sapato daquela turma que pregava algo diferente daquilo que ele pregava, né? Eu já mencionei aqui, nós já conversamos sobre isso em algum determinado momento, que o Sermão do Monte já é se Jesus quisesse popularidade, o Sermão do Monte já é um péssimo cartão de visita, né? Porque Jesus ele chega chamando de bem-aventurado todo mundo que a religião chamava de rejeitado, né? Ele chega convidando para a primeira fila, né? Chamando de bem-aventurado aqueles que, para a religião, não, esse cara aqui não, né? Quem não, desta condição, de jeito nenhum, né? Então, aquele triunfalismo que os sacerdotes, principalmente os fariseus, carregavam. Você lembra da oração do fariseu? Eu te dou graças porque eu sou assim, do jeito que eu sou. Né? A oração do Caí, aquele ali é um pobre coitado. Não, o pobre coitado na chamada que Jesus faz lá em Mateus 5 para o Sermão do Monte, que era o bem-aventurado. E o fariseu, no final das contas, é o último da fila nessa história. Né? Então, enfim, bom, só abrindo um parêntese aqui, nisso eu fico até feliz porque a palavra diz que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus, então não é tão difícil assim, né? Se a gente vê a qualidade desses sujeitos, não é tão difícil assim, fecha parênteses. Agora, olha só, durante todo o ministério de Jesus, ele era pedra no sapato de alguém. João vai falar que durante todo o ministério, boa parte das aparições públicas de Jesus, alguém queria matar Jesus e só não encontrou oportunidade para isso. No final das contas, então, a gente tem bem explicado neste desenho de Jesus sendo uma pedra no sapato e pessoas querendo matá-lo, a gente tem o desenho do que é ou do que foi a cruz para Jesus. Aí anote esse termo para nunca mais esquecer. A cruz foi para Jesus a consequência de seu ministério. A cruz foi para Jesus isso, né? Ela foi o sinal
de que o ministério de Jesus foi cabalmente cumprido. Afinal de contas, para que ele veio? Né? Numa mensagem de culto de Páscoa, olha as memórias como é que aparecem, né? Numa mensagem de culto de Páscoa, eu preguei, deixa eu ver se eu me lembro. O tema da mensagem era os tópicos da mensagem que eu preguei. Nasceu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para me salvar. Né? Jesus, ele sabia a que ele veio. Ele sabia, né, qual era o seu ministério. Ele nunca escondeu dos seus discípulos mais próximos qual era o seu ministério. Então, o que foi para Jesus a cruz foi a prova cabal de que ele carregou o seu ministério até aquilo que era o ponto final, até a linha de chegada do seu ministério. Não à toa a palavra vai dizer: Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Que fim é esse? É esta linha de chegada, o cumprimento final do ministério. Então, se a palavra diz, através da boca do próprio Senhor Jesus, que foi quem vivenciou a experiência da cruz, se a palavra diz, se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, a palavra está dizendo assim, cara, você precisa saber para onde o teu ministério aponta, aí a gente toca no ponto da identidade, você precisa saber para onde o teu ministério aponta e cumprir cabalmente aquilo para o qual você é chamado. Né? Aí a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo. Quer falar, Arthur? Eu ia fazer fazer que nem o Wilson faz, fazer uma paráfrase aqui, e aí eu quero trazer essa paráfrase para ver se eu entendi bem. Nós poderíamos trocar então se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós poderíamos substituir por submeta a sua vontade a mim, abraça o seu propósito e siga-me. É por aí? 100%. 100%. É isso. Né? É isso. Abraçar o propósito e não soltá-lo. A ideia da cruz é justamente isso. Né? Não soltar esse propósito. Né? Exatamente isso. Eu ia dar o exemplo do apóstolo Paulo. Né? E agora, quando você diz isso, eu vou ampliar o exemplo. Paulo, em Atos 20, 24, ele diz que nada nele é importante, contanto que ele cumpra o ministério para o qual ele foi chamado. Tá? Então, esse Atos 20, 24 aparece por conta dessa observação que você fez. Mas o exemplo que eu ia dar de Paulo está lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele fala assim, olha, acho que é o 9 mesmo, os corredores que entram no estádio, eles entram todos bem treinados, mas só um vai ganhar. Né? Em outro momento ele diz assim, eu dou socos, não como quem esmurra o ar. Né? Para que entra um lutador na arena? O lutador na arena ele entra para acertar a ponta do nariz do seu adversário. O botão de liga e desliga do sujeito que fica aqui no queixo, pá, derrubou. Né? Ele entra para fazer isso, não para dar soco e perder, gastar energia com aquilo que não é o objetivo final do motivo dele estar ali naquela arena, dele estar ali naquele ringue. Né? Então Paulo está falando, eu não estou perdendo meu tempo, né? Aquilo que eu faço com um propósito, eu faço norteado por aquilo que eu sou chamado para fazer, né? E aquilo que dá valor para a minha vida é o ministério que eu tenho. Né? Então, no final das contas, é isso. Agora, você quer resumir a coisa de uma forma um pouco mais drástica? O tomar a cruz, a consequência do ministério de Jesus na cruz, foi a morte. Né? Agora, Jesus, ainda que de maneira injusta, ele foi condenado à morte. Nós sabemos que ele se deu, tanto que a morte não pôde levá-lo, foi ele que entregou o seu espírito. Né? Ele entregou o espírito na mão do Pai. A morte não podia vencer Jesus. Né? Tanto que 3 dias depois ele volta. Agora, a palavra tome sua cruz, tome, a palavra está colocando na minha mão. O Chan, ele falou de voluntariedade, se alguém quer ser meu discípulo, aqui a voluntariedade também aparece. Tome a sua cruz voluntariamente. Morra para os seus projetos. Voluntariamente. Morra para as suas vontades. Voluntariamente, de sua própria vontade.
não por causa da igreja, não por causa do outro, não por causa do líder, não por causa do pastor, não por causa da doutrina A, B ou C, mas por sua própria vontade. Morra para si mesmo, morra para os seus propósitos. John Wesley, ele dizia o seguinte: um homem, ele pode ler todos os bons livros, ele pode ler a Bíblia, ele pode ir em todas as reuniões da sua igreja, ele pode participar das orações, se ele não nascer de novo, né? Ele não é salvo, ele precisa disso. Agora, para nascer de novo, qual é o passo anterior? O passo anterior é morrer para mim mesmo, né? Para que eu seja uma nova criatura, a velha precisa morrer. E o Tome Sua Cruz toca diretamente nisso. Bom, acabou? Bom, encerramos a parola 182. Não, só queria... A régua fica muito alta, né, Xan? Eu só queria colaborar de alguma forma, se é que eu posso dizer assim, porque ali é um sinal de morte, no sentido assim, Jesus já estava predizendo como é que ele iria morrer. E aí, quando a gente começa a ler os versículos que se seguem, Jesus continua falando, ele vai dizer assim: tome a sua cruz. Aí vem o 24: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, por causa de Jesus. Porquanto do que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a si mesmo, é não seguir a Jesus. Se alguém se envergonhar de mim, e aí eu vou acabar entrando nesse assunto, e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Então, a gente já sabe que a cruz era um símbolo de morte. Mas Jesus teria que passar por um caminho carregando a cruz dele, onde ele seria ultrajado pelas pessoas, as pessoas tentariam envergonhá-lo, porque era uma morte, não era uma morte qualquer. Se fosse uma morte qualquer, vai lá e vamos decapitar ele, pronto, acabou. Não, tinha ali uma função de expor ele ao ridículo, à vergonha e tal. Então eu entendo que quando Jesus fala isso, que aí ele vai falar, tome a sua cruz dia após dia, se nós trouxermos para os dias de hoje, talvez eu nem tanto, mas o Paulinho sim, como pastores, em breve o Arthur em nome de Jesus, o Paulinho ele deve ser muito mais conhecido como pastor do que eu, numa cidade do interior, nem no bairro da Vila Maria, talvez eu seja. E aí existe, olha lá o pastor, né? Então alguns falam isso como honra, mas outros falam isso como um desprezo, como vergonha, como uma maneira de envergonhar, de zombaria, tal. Então eu entendo que essa caminhada de Jesus carregando a cruz, e quando ele fala para nós, ele já tinha advertido em João, né, 15, se eu não me engano, que o mundo nos odeia por causa dele. Então, da mesma forma que o mundo zombou dele, ou procurou, tentou zombar de Jesus ali, eu acho que uma das formas é o que a gente passa no dia a dia. Quando a gente se revela como cristão em algum lugar, sempre tem um ali, né, que fica aí, ó, né, crente, agora é santinho e tal. Então, eu entendo que... E aí, quando a gente fala, vamos pegar coisa simples, eu não fumo, eu não bebo, você é crente? Nunca é de uma maneira legal, é sempre de uma maneira pejorativa, é sempre de uma maneira tentando nos envergonhar e tal. Então eu entendo que esse carregar a cruz também é uma forma, olha, vão tentar te envergonhar, vão tentar zombar de vocês, reprovarem vocês, é só olhar para o mundo de hoje, né? Acho que isso é bem, já seria o suficiente. E aí ele vem reforçando isso, olha, se você se envergonhar dos meus ensinos, da maneira com que eu quero que você ande, né, eu também vou me envergonhar de você quando eu estiver voltando, né, quando eu voltar. Então, eu entendo que Jesus também está passando para a gente falar, isso aqui vai acontecer, mas se você, vamos voltar para se você se decidir me servir, colocar a tua vida debaixo da minha vontade, ser submisso a mim, saiba que você vai tomar a tua cruz, e você dia a dia vai ter que carregar. Porque isso, vou falar por mim, é em qualquer lugar ou em qualquer tempo, depois de 20 anos de conversão, né, ou 23 já, 23 anos, a zombaria em qualquer lugar.
A minha reação talvez está ficando melhor a cada dia, né? Mas eu já sei, quando alguém faz uma pergunta, eu já sei se ela é capciosa ou não. Já sei qual é o intento daquela pessoa, de envergonhar ou não, né? E aí vai sempre ter a minha reação. Agora, eu nunca vou poder falar, não vou mentir que eu sou crente, eu vou fingir que eu sou igual a todo mundo, aí eu entendo que eu estou me envergonhando de Jesus. Né? Então, acho que se eu pudesse colaborar isso, assim, a gente vai acabar, o mundo vai tentar nos reprovar, vai expressar os preconceitos dele contra nós, vão tentar nos colocar em sinucas de bico, mas o nosso papel é pegar a nossa cruz e seguir. E aí, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo, né, é o que o Paulinho falou aí, a gente saber, não é dando murro para qualquer lugar, é a gente olhar para o foco que é Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e ir até o fim, e ali receber a coroa da vida eterna. E aquilo que é símbolo talvez de morte para muita gente, a cruz, na realidade para nós é de vida, porque é uma vida que ele mesmo propôs que é abundante. Então as pessoas acham que negar algumas coisas é ruim, quando para nós, quando a gente entende quem é Jesus, isso já passa a não ser nada para nós. Já não tem mais o valor que tinha antes. Mas as coisas do céu começam a ter outros valores para nós. Então, aos olhos das pessoas, quem está morto é a gente, mas a realidade, morrendo para nós, nós estamos mais vivos do que as pessoas imaginam. Deixa eu só fazer uma observação em cima do que o Chan falou. A Bíblia, quando Jesus vai andando com a cruz, ela fala que em algum momento foi designado um sujeito para ajudar Jesus a carregar a cruz. É o José de Arimateia, se não me engano. É isso, né? E aí o que acontece? Ele foi designado para ajudar Jesus, não para carregar no lugar dele. Então isso significa que por todo aquele mais ou menos 1,5 quilômetro de trajeto, desde o palácio de Pilatos até o Gólgota, Jesus não soltou a cruz. Aí sabe o que eu lembrei enquanto Xandão falava? Desta cena no filme Paixão de Cristo. E o que me chamou a atenção, lembrando da cena, né, a gente não sabe se foi daquele jeito, claro, ali nós estamos falando de uma produção artística, digas de passagem, linda, né, emocionante. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele não para por causa da multidão. A multidão dá pedrada, ele não olha para a multidão. A multidão cospe, ele continua cumprindo com aquilo que foi o chamado dele. A multidão xinga e ele continua sem se abalar. Então a vergonha, o opróbrio, o vitupério não fez com que Jesus parasse, né? O Chão usou uma palavra ainda mais forte no começo da fala dele. Eu não lembro que palavra você usou, Xandão, para vergonha, para opróbrio. Você usou uma palavra mais forte ainda, né? Ultrajado, né? Ultraje, enfim, né? Todas as manifestações de ultraje, de vergonha, de vitupério, não fizeram com que Jesus se distraísse até na pior hora de todas. Então isso é fantástico, né? Estou falando da cena de um filme, no entanto, pela simples leitura da palavra, com o relato de que quando ficou difícil, designaram alguém para ajudar ele a carregar, mas ele não parou de carregar, né? Isso para mim já comunica um foco. O foco dele era aquela cruz. O foco dele era aquela cruz. Por mais que ele sabia que aquilo seria doloroso, seria uma expressão da vergonha, seria uma exposição, ele não se distrai. Pelo contrário, quando a turma começa ali debaixo da cruz a gritar e gritar e gritar ainda mais, ele ainda tem tempo de interceder por aquela turma, pedindo para que o Pai os perdoe. Eu estava aqui meditando em outro aspecto que o Xandão falou, e eu quero encerrar minha fala exatamente sobre isso, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos, e uma das coisas que eu acabo até inclusive ministrando nos cursos que eu faço aqui, é que a vida com Deus, a vida cristã,
ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela é uma corrida de maratona. E aí chega um determinado ponto e fala, olha, nem uma corrida de maratona é, na verdade é uma corrida de revezamento, né, que começou com meu pai, continua comigo, continuará com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos. Mas o que eu tenho visto é que a vida com Deus, meninos, é uma corrida de perseverança. É uma corrida onde a gente todos os dias acorda de manhã e decide, hoje eu vou seguir a Cristo. E amanhã a gente acorda e fala assim, e hoje eu vou seguir a Cristo. Quando Jesus fala assim, olha, dia após dia, você vai ter que tomar a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. No meu coração queima exatamente isso. E aí eu faço um link, se biblicamente eu estiver errado, Paulinho, você me corrige depois, mas eu gosto dessa atenção, desse foco que Deus dá para o trato diário. Desde o deserto, o maná era diário. Então ele está dizendo a seguinte coisa, olha, todos os dias eu vou te dar o sustento. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está dizendo que durante todos os dias nós vamos ter que ter uma atitude intencional em estar com Ele. A vida com Deus não pode ser um deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, tem que ser algo intencional, tem que ser algo proposital. Então quando Jesus fala assim, olha, dia após dia você vai ter que tomar essa decisão, é a gente entender que nós vamos durante um ano 365 vezes acordar de manhã cedo e falar assim, hoje eu vou te seguir, Jesus. E isso vai acontecer por 1 ano, por 2, por 5, por 10, por 15, por 50 anos e quantos anos mais forem necessários. Eu vejo essa preocupação de Jesus, dizendo assim, olha, lembra que você vai ter que fazer isso amanhã de novo. E depois de amanhã de novo, e semana que vem de novo. Aquilo que você está fazendo hoje, bacana, mas serviu só para hoje. Para amanhã não serve mais. Você vai ter que tomar essa decisão amanhã de novo, né? Porque todos os dias a gente vai ser tentado, todos os dias vão aparecer convites para que a gente deixe de negar a si mesmo. Todos os dias vão aparecer propostas para nos tirar do caminho. Por isso que entendo que seguir a Cristo é uma decisão que leva uma vida inteira, mas é uma atitude que a gente deve fazer todos os dias. Paulinho? Isso é tão real, e a causa disso, olha que interessante, a causa de nós termos essa necessidade dia após dia, a palavra fala lá em Lamentações 3, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Misericórdia tem mais a ver com a nossa necessidade do que com uma ação de Deus. A misericórdia é uma reação a uma necessidade nossa. No grego fica mais fácil porque fica mais próximo da nossa língua, embora eu esteja falando de um texto hebraico, mas o sentido é o mesmo. No grego, misericórdia é a junção de 2 palavras, né? Se não me engano, miserene e cordia, né? Misérias do coração, necessidades do coração, né? Então, o que é a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é a ciência que Deus tem daquilo que eu necessito. E se a misericórdia, se a ciência das minhas necessidades se renova a cada manhã em Deus, isso significa que todo dia eu tenho uma nova dependência. Todo dia eu tenho algo que precisa ser suprido, que precisa ser nutrido pelo Senhor. Então, por dia, todos os dias, né? E o dia aqui ele é simbólico, porque é muito mais do que uma vez por dia que eu necessito de uma resposta do Senhor, é muito mais de uma vez por dia que eu necessito de uma direção da parte do Senhor, mas a ideia de que elas renovam-se a cada manhã, amanhã inaugura o dia. Então há um novo ciclo, né, de percepção de Deus sobre as minhas necessidades para que Deus possa
atendê-las, me auxiliar com elas, né? Então, de fato, há essa ênfase, Arthur, em referência ao renovar diário, né, ao cuidado diário com esta aliança, justamente pelo fato de que todos os dias nós temos uma necessidade de nutrição. Se de manhã inaugura-se a misericórdia de Deus, é porque de manhã também inaugura-se a nossa necessidade de termos reações de Deus em nosso favor. Amém. Eu só quero fechar aqui a minha fala, já que Jesus está falando do sacrifício dele, né? Como é que ele morreria. Eu creio que o maior objetivo, além da salvação, é restabelecer a comunhão do homem com Deus, ou de Deus com o homem. Então, acho que o primeiro ato, talvez durante o dia, no início do dia, de uma nova oportunidade, é nós aproveitarmos esse sacrifício de Jesus, negando nós mesmos de ficar talvez mais 5 minutos na cama, ou eu vou direto para a academia, ou eu vou direto para o emprego, e aproveitar. A Bíblia vai dizer em Hebreus que ele abriu um novo e vivo caminho, onde a gente pode se aproximar de Deus com um coração sincero, puro. Então, aí também a gente está se negando, né? Eu vou lá, né? Eu sei que... E o Arthur estava falando, quantas vezes, Arthur, eu pensei, amanhã eu vou ter que fazer isso de novo, amanhã eu vou ter que fazer, a vida inteira eu vou ter que fazer isso de novo. E o que mudou foi quando eu deixei de pensar nisso. Eu pensei no dia. Hoje eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que aproveitar o que Jesus conquistou e eu tenho que ir lá. Quando eu deixo de fazer, não me consome, mas me incomoda. Mas no outro dia, eu procuro estar lá batendo na porta do céu. Eu estou mais próximo, que a Vila Aurora é mais alta, eu já falei isso para vocês. Então, para mim é mais fácil, eu sou atendido primeiro que todo mundo. E se for 3 da manhã ainda, melhor ainda. Mas, assim, é olhar para o sacrifício de Jesus, aquilo que Adão perdeu, ele está colocando de volta na nossa mão, e quem fez o esforço e pagou o preço foi ele. O nosso esforço é fechar a porta e falar com ele, Pai, estou aqui. Você viu como minha ovelha está crente, né? Você viu como minha ovelha está crente, né? Quando o pastor é bom, a ovelha fica bem alimentada. Gente, muito obrigado para você que ficou conosco aqui até o final desta parola de número 182, a segunda, dentro do tema Seguindo a Cristo, e ao longo das próximas 8 parolas nós vamos falar ainda sobre muitas ações, muitos verbos dentro desse discipulado que é o seguir a Cristo. Falando de seguindo, faz o seguinte, segue a gente aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, já ativa a sinetinha aqui para você ficar por dentro das nossas notificações, assine nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que todos eles tenham acesso a esse conteúdo bíblico que a gente tem compartilhado aqui com tanta alegria e de forma totalmente gratuita também. Bom, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma roda de parola. Um grande abraço. Tchau, tchau.